Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Agora, a primeira notícia, né? O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que é contrário à fusão entre as companhias aéreas Gol e Azul. Essa foi a declaração que ele fez. Essa questão de fusão compete ao CAD, é questão de regulação. Mas eu, como ministro de Portos e Aeroportos e como cidadão, acho que essa fusão não é boa para o Brasil. Segundo o ministro, a intenção do governo é preservar a concorrência no setor aéreo e através de financiamento, é um financiamento de 4 bilhões de reais que visa garantir o capital e condições operacionais às companhias aéreas sem necessidade necessariamente de uma consolidação. Então, é, a possibilidade dessa fusão já preocupava várias entidades do setor e operadores de mercado que temiam uma concentração de rotas, redução de competitividade e aumento de preços, né? O que é muito claro. Muitas pessoas falando isso na internet, muita gente criticando a possibilidade só dessa fusão, mas parece que essa informação do ministro vai influenciar muito a decisão do CAD. Mas é importante que apresentaram esse empréstimo, que já está em andamento há um tempo a discussão desse empréstimo, e esse empréstimo provavelmente vai influenciar a decisão do CAD. Esse empréstimo ele vem do Fundo Nacional de Aviação Civil, que ele é alimentado principalmente pelas receitas das concessões aeroportuárias. Ela tem como objetivo reinvestir esses recursos em infraestrutura, incentivo à aviação regional e apoio a companhias aéreas. Mas tudo vem com condições, então esse é o problema. Então essas são as condições, algumas condições do empréstimo. Cada grupo poderá ter acesso a 1,2 bilhão de reais, as três grandes empresas do Brasil, e para receber esses recursos, as empresas terão que se comprometer na áreas de sustentabilidade, pontualidade nos serviços, manutenção de empregos, que foi o que aconteceu muito aqui nos Estados Unidos, era muito importante manter os empregos, adoção de práticas de diversidade e inclusão. Esses recursos poderão ser usados para aquisição e manutenção de aeronaves e motores, compra de querosene de aviação e combustíveis sustentáveis, investimento em infraestrutura e logística de apoio e projetos inovadores no setor. Então, esse é o problema desse empréstimo, essas condições, e tem que ver se vale a pena para as empresas. Eu não consegui achar como serão os juros e as condições de pagamentos, também isso vai pesar bastante. Mas parece que essa opinião do ministro quase que coloca uma pedra sobre essa fusão aí e parece agora muito difícil, né, que seja aprovado esse tipo de fusão, ou se for aprovado terão condições muito difíceis, que nem eu falei aqui, né, teve o caso da Delta com a WestJet, que eles desistiram, porque eles teriam que abrir mão de rotas em aeroportos importantes, slots em aeroportos importantes, né. Então, aparentemente, parece que não deve sair essa fusão. Vamos ver aí como será aí as discussões nas próximas semanas aí. Ah, Agora, uma interessante, né, que é de Campinas, né, mas a Latam Brasil voltará a ter voos de passageiros no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Os voos entre Viracopos e Brasília terão 3 partidas diárias. E tem possíveis conexões, eu estava checando aqui, Fortaleza, Recife, Palmas, Panamá, Bogotá. Se você souber de mais alguma, pode colocar aqui nos comentários, quero saber seus comentários aqui, importante. E uma coisa interessante, Brasília está bem no norte de Campinas, né? Então, geograficamente, dá opção para várias opções, várias conexões. E é importante, a região de Campinas, a região metropolitana de Campinas, é constituída por 21 municípios. São 3 milhões e 300 mil habitantes. É a 10ª maior região metropolitana do Brasil. E uma coisa que eu percebi interessante, a Latam vai começar com 3 partidas diárias. Isso aí é muito importante. Eu lembro quando a ITA ia operar, eles tinham um voo por dia e o voo andava o Brasil todo. Você tinha voo bom para ir, mas não tinha bom para voltar. Então,
Isso aí é muito importante, é uma lição que a gente aprende com a Southwest. Quando eles vão começar a voar em algum lugar, eles não começam com um voo por dia, não. Eles já vêm com pelo menos uns 3 voos. Isso é muito importante, porque o passageiro corporativo, ele valoriza muito frequência. Eu viajo às vezes, e se acabar a reunião, acabar o que eu tenho que fazer antes, eu vou para o aeroporto ver se tem um voo antes, não vou ficar lá esperando. Se tiver um voo antes, eu vou. E às vezes atrasa, eu perco meu voo, eu já sabendo que tem uma opção de um voo mais tarde. Então, o passageiro corporativo pensa muito assim: poxa, eu posso pegar um voo mais cedo, posso pegar um voo mais tarde. Se você voa numa empresa que tem um voo por dia, você não tem essa opção. Então, o passageiro corporativo que a empresa está pagando e o tempo dele é importante, ele vai optar por frequência. Então, muito importante o que a Latam está fazendo, competindo com a Azul, tendo 3 frequências ali, trabalhando dentro do hub da Azul, né? E isso é muito importante, essa competição de hubs, né? E você oferece muitas vezes um preço melhor quando você tem uma conexão. Então tem passageiro aqui de Atlanta que pega um preço melhor conectando em Dallas. Passageiro de Dallas que tem um preço melhor conectando aqui em Atlanta, né? Então muitas vezes o passageiro local paga mais pela passagem do que o passageiro que está conectando, porque é um jeito de você atrair passageiros de outros destinos, né? Então, muito importante aí, é assim que funciona a aviação, é competição, você coloca um voo, alguém coloca um voo ali. Então, muito importante a Latam aí mexendo com o hub da Azul em Viracopos, né? E uma coisa interessante que acontece em Viracopos que a gente chama de catchment area. Muita gente, por causa de ter um voo direto é mais caro, tem ônibus, linha de ônibus direto. Eles saem de Viracopos e vêm pegar voo em Guarulhos. Todos os dias, dezenas de pessoas pegam esse voo e vão pegar voo em Guarulhos. Por quê? Porque um voo direto de Viracopos é muito mais caro. Então chama catchment area, né? Campinas e São Paulo competem para pegar passageiro um do outro, né? Então, tá aí a Latam vindo com tudo aí para competir com a Azul. Está sendo realizada essa semana no Campo de Marte, em São Paulo, a 20ª edição da LABACE, Latin America Business Aviation Conference and Exhibition. Essa feira é organizada pela Associação Brasileira de Aviação Geral e tem sido feita em Congonhas por vários anos, agora mudou para o Campo de Marte, que tem uma área muito maior. Empresas como a Embraer e a TAM Aviação Executiva vão estar presentes, serão 2.204 expositores. E é bom lembrar também que o aeroporto Catarina recentemente começou a fazer também a sua feira ali, e atraiu muita gente. Então vamos ver como é que funciona no futuro esses dois aeroportos fazendo esse tipo de evento bem parecido, né? Se vão cooperar ou se um vai competir com o outro aí. Mas muito interessante. Eu vou aqui no NBAA americano aqui, é muito interessante, você vê várias empresas ali. E é muito gostoso para quem gosta de aviação ali visitar. Uma vez eu estava aqui no NBAA e uma pessoa perguntou que avião que eu tinha. Eu fiquei tão lisonjeado. Falei, puxa, pareço com alguém que tem um avião, né? Mas é muito interessante aí. Então, essa semana aí acontecendo em São Paulo. Agora, uma da Airbus, e eu vou falar da Boeing também, né? A Airbus anunciou um lucro de 732 milhões de euros no segundo trimestre de 2025. Foram entregues 306 aeronaves. A Airbus também apresentou bons resultados na área de defesa, na área aeroespacial e de helicópteros. E a Airbus também deverá aumentar para 5 unidades por mês a produção do A330neo, um avião que até surpreendeu no começo, começou com venda um pouco devagar, mas ultimamente apareceram vários clientes para o A330neo, inclusive a Delta aqui é um bom cliente do A330neo. Então, outro ponto aí positivo da Airbus. E a Airbus celebrou o acordo da União Europeia e Estados Unidos para zerar as tarifas em aeronaves comerciais. Então, esse foi um acordo que foi bom para todo mundo. Então, os aviões da Airbus poderão vir para os Estados Unidos sem taxação extra, né? Agora, do outro lado, a Boeing teve prejuízo de 612 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025. Ainda difícil de recuperar todos os problemas que teve nos últimos anos, né? A receita foi grande, foi de 22,7 bilhões, mas mesmo assim a empresa fechou o trimestre com prejuízo. Ela entregou 150 aeronaves comerciais no trimestre e foi a maior entrega desde 2018. A produção do 737 está em 38 unidades por mês
e o 787 está em 7 unidades por mês. E a área de maior rendimento para a Boeing no momento é a área de serviços, que eles oferecem em vários lugares do mundo. Eles estão aguardando a certificação dos modelos 737 MAX 7 e o MAX 10. Então, esperando talvez para 2026. Então, vamos ver como isso vai afetar a Boeing. A Boeing também está enfrentando problemas na fábrica de St. Louis e Illinois, onde 3.200 funcionários entraram em greve, paralisando a produção do F-15, do FA-18 e o T-7. E é muito interessante, né? Tem até vários comentários sobre essa competição Boeing e Airbus que já vem há muito tempo, mas essa competição tem moldado os avanços e inovação no desenho e produção de aeronaves. É muito importante essa competição. Então, ninguém quer que uma delas, dessas empresas, possam falir, porque é essa competição que mantém a qualidade do produto ficando melhor sempre, né? Então, é muito saudável essa competição. E durante esses anos tem havido muitas discussões sobre ajuda governamental, uma empresa ajudando outra, várias discussões sobre isso. Uma coisa interessante, em 2019, a venda do A320 passou a venda do 737, que é um avião que tem sido vendido há muitos anos. E em 2023, o número de aeronaves em serviço Airbus ultrapassou o número de aeronaves em serviço Boeing. Então, esses são dados muito interessantes. A Boeing ainda tentando se recuperar, acabou de pegar um controlador financeiro novo aí. Então, vamos ver aí como ficam aí as próximas etapas da Boeing. Agora, uma interessante que também está ligada à competição de empresas aéreas e fusão de empresas aéreas. A Asiana Airlines, da Coreia, foi multada em 8,7 milhões de dólares pela Comissão de Comércio da Coreia do Sul, por violar as condições estipuladas para a fusão com a Korean Airlines. Foi autorizada essa fusão e eles desrespeitaram algumas das exigências. As duas empresas receberam autorização para uma fusão em dezembro de 2024 e em alguns meses já aumentaram os preços das passagens acima do limite que era permitido por esse acordo. O aumento de preços foi detectado em 4 rotas, chegando até 12,5% maior do que o permitido. Os planos de milhagem também não puderam ser integrados e isso trouxe problema, né, para essas duas empresas que queriam que os planos de milhagem pudessem ser integrados. Levou 5 anos esse processo de fusão e teve que contar com a aprovação de outros países. Uma coisa interessante, como os Estados Unidos entrou na aprovação desse merge também. Eles precisaram saber como que os Estados Unidos daria uma opinião sobre isso, porque essa fusão pode concorrer com as empresas americanas. Então foi muito interessante que uma empresa americana, que o governo americano também interviu em autorizar esse tipo de fusão, né? Então fica pensando, será que uma fusão no Brasil, um governo estrangeiro pode falar, olha, tá bom para vocês, mas vai interferir aqui com a minha rota, né? Então muito interessante esse caso aí da Asiana, que envolveu outros países para autorizarem uma fusão na Coreia, né? E tá aí, aproveitaram a hora certa para começar a aumentar os preços. Então podem ter falado, não, não vai ocorrer aumento de preço, tá vendo? Tá aí, a prova que é para isso que eles fazem o merge, para ganhar dinheiro, né? Então, uma interessante, né? A Arábia Saudita está construindo um dos maiores e mais luxuosos aeroportos do mundo em Riad, na capital. O aeroporto deve custar 30 bilhões de dólares e está marcado para operar em 2030. Só para você ter uma ideia, se não me engano, o aeroporto da Turquia foram 12 bilhões. Olha, isso aqui, 30 bilhões de dólares. O aeroporto tem uma área equivalente a 14 mil campos de futebol. O aeroporto terá 6 pistas e capacidade para 120 milhões de passageiros por ano. Só para você ter uma ideia, Atlanta, que é o mais movimentado do mundo, tem 108 milhões de passageiros por ano. Isso aí terá capacidade para 120 milhões de passageiros por ano. É uma coisa interessante, eu tive alunos da Arábia Saudita, da Saudia, em cursos que eu dou cursos internacionais de aviação, e eles estavam todos animados, contando como o país estava mudando, e desenvolvendo em várias áreas, né?
Então, a Arábia Saudita está investindo na aviação como parte de um plano de desenvolvimento para 2030. E até a nova empresa aérea, a Riyadh Air, deve alcançar mais de 100 destinos até 2030. Tem uma empresa, a Flyadeer, foi no Brasil recrutar pilotos brasileiros para essa sua expansão. Uma coisa interessante, né, é que a Arábia Saudita está diversificando sua economia para não depender do petróleo. Esse plano chama Vision 2030. E também seguindo um pouco a linha do Catar, dos Emirados Árabes, né, de não depender apenas do petróleo, né? A Arábia Saudita tem um plano ambicioso que é chegar a 300 milhões de passageiros por ano, saindo de 29 aeroportos para 250 destinos. Então, está acontecendo uma revolução ali na Arábia Saudita, né? E vários lugares do mundo querendo ter seus hubs, né? Querendo criar esse tipo de operação, né? Você vê, o Catar, um país pequeno, está ali, eles ganham dinheiro oferecendo conexões a Dubai, né? Então, de repente, hoje é um tipo de negócio lucrativo, né? Então, essa aí de aeroportos. Então, essas algumas são as notícias aqui para essa semana. Então, eu queria lembrar para vocês que recomende o canal, ponha seus comentários, é muito importante. Muita gente põe informação adicional que ajuda bastante. Se tiver algum desses assuntos aqui, por favor, eu gosto muito de ler o comentário das pessoas aqui. E lembrar para você que são mais de 600 episódios, que tem voos de cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, histórias sobre aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Muito obrigado a todos.